Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS-PP. Obrigado, Sr. Presidente de Exercício, Srs. Secretários da Mesa, Srs. Vereadores, caros colegas deputados, caro público aqui presente. Começo esta minha intervenção por apresentar a moção do CDS relativa ao desperdício alimentar. Todos sabemos que os tempos são difíceis. Vivemos uma crise generalizada, com aumento das despesas e encargos financeiros, fragilizando ainda mais os denominados novos pobres. Milhares de famílias portuguesas foram afetadas pela crise, gerando um menor poder de compra, o que dificulta o acesso a bens de primeira necessidade. É um flagelo social ao qual não podemos nem devemos fechar os olhos. Por isso, e no seguimento da petição de desperdício alimentar, o CDS apresentou a este plenário uma recomendação em que solicitava à Câmara Municipal de Lisboa que promovesse o encontro entre juntas de freguesia, IPSS, paróquias, escolas, universidades, ARESP, associações e bancos de voluntariado, entre outros, no sentido de concertação de esforços no combate ao desperdício alimentar e à criação de sinergias destinadas à criação associativa ou empresarial de programas locais de combate ao desperdício alimentar. A recomendação foi aprovada por unanimidade em dezembro de 2010. Entretanto, assistimos ao nascimento de várias iniciativas de cariz privado, como o projeto ReFood, na freguesia Nossa Senhora de Fátima, que consiste na recolha de sobras de restaurantes e a sua distribuição pelos mais carenciados na área envolvente. A par deste projeto, galardoado com o Prémio de Voluntariado Jovem do Montepio Geral, juntaram-se dezenas de iniciativas e programas na cidade de Lisboa para o aproveitamento das sobras alimentares, relevando o excelente trabalho de muitas instituições e juntas de freguesia, dos quais destaco alguns projetos que conheço pessoalmente, levados a cabo em Campolide, ou o projeto conjunto da Junta de Freguesia da Lapa e das oficinas de São José, para reaproveitamento das sobras dos refeitórios da Assembleia da República, e ainda a cantina social promovida pela Junta de Freguesia de Carnide. No passado dia 16, foi celebrado um protocolo no âmbito do Movimento Nacional Zero Desperdício, entre a Associação Dar e Acordar e os municípios de Lisboa e Loures, prevendo, no caso de Lisboa, a mobilização das freguesias para esta causa. Embora o CDS saúde a celebração do referido protocolo, não pode deixar de lamentar que a Câmara Municipal de Lisboa tenha demorado, desde a aprovação por unanimidade na Câmara e nesta Assembleia, da recomendação para o mesmo objetivo, cerca de ano e meio a fazer algo para implementar mais iniciativas deste género. Lembramos que, à altura, várias juntas responderam aos ofícios da Câmara para serem parte ativa num programa de apoio aos mais desprotegidos, mas até hoje nunca mais foram contactadas. Por isso, esperamos que agora a Câmara seja efetivamente um aliado das famílias mais desprotegidas e que siga o exemplo dado por inúmeras instituições da cidade e, em especial, pela sociedade civil, quando se esperaria que o exemplo fosse o contrário. Felizmente, Portugal e Lisboa são solidários. Um povo unido, que se junta em prol de causas nobres, que revela que o espírito de voluntarismo está mais vivo do que nunca, é um povo que deve ser reconhecido e apoiado. Também apresentamos hoje uma recomendação a solicitar que o Metropolitano de Lisboa imita, em exclusivo, música composta e interpretada por músicos portugueses. A recente experiência com a candidatura do Fado foi bem acolhida pelos passageiros, mas as emissões nas estações voltaram a transmitir música internacional. Assim, o que hoje requeremos é que as estações metropolitanas e as carruagens promovam e divulguem a música portuguesa aos milhares de estrangeiros que utilizam este meio de transporte e também dar a conhecer ao público em geral novos intérpretes portugueses. O CDS apresenta ainda duas recomendações na área da mobilidade. A primeira refere o necessário aumento de parque de estacionamento para motociclos na zona da Baixa e do Chiado. A crise e o aumento dos combustíveis foram dois fatores importantes que levaram à decisão de muitos portugueses a optar por se deslocarem em veículos de duas rodas, que são, em simultâneo, menos dispendiosos e mais amigos do ambiente. O que se verifica atualmente na zona da Baixa e do Chiado é que os parques existentes são insuficientes para a procura diária, uma vez que na maioria deles não existe rotatividade, o que tem originado estacionamento em cima do passeio. Face ao exposto, o CDS propõe à Câmara uma solução que passe pela expansão dos atuais parques ou pela criação de novos nesta zona histórica de Lisboa. A segunda recomendação vem exigir à Câmara medidas de acalmia do tráfego na Rua Sousa Lopes, uma artéria inclinada, percorrida por viaturas em alta velocidade, numa zona em que a envolvente conta com uma escola primária e um centro de dia para idosos. No anterior mandato, a Assembleia Municipal aprovou uma recomendação, por unanimidade, com objetivo semelhante, mas, decorridos quase 3 anos, constata-se que o Pelouro da Mobilidade nada fez para resolver esta situação. Relativamente às restantes moções aqui hoje apresentadas, o CDS não pode deixar de referir a questão do encerramento da maternidade Alfredo da Costa. É uma instituição pública de saúde de relevo nacional, pelo que o seu futuro merece ser analisado com cuidado e moderação.
À semelhança da eventual solução que defendemos para o Hospital Dona Estefânia, entendemos que esta unidade não deve ser encerrada enquanto não ficar fechado o dossiê relativo ao Hospital Todos os Santos, nem antes da sua conclusão. A transferência de serviços para o Hospital de São José, por exemplo, não pode colher o nosso apoio neste momento, quando este encontra-se sobrelotado, o qual também será encerrado a quando da abertura do novo Hospital Oriental. Assim, apelamos para que o Ministério da Saúde mantenha em funcionamento esta unidade materno-infantil, pelo menos até à abertura do Hospital Todos os Santos, e que proceda a uma discussão ampla sobre o futuro dos serviços de saúde que servem a Lisboa. Sobre a moção do PPM relativa à transferência dos mercados municipais para as juntas de freguesia, é importante lembrar que existe esse acordo entre PS e PSD no âmbito do processo da reforma administrativa de Lisboa. Daí que o CDS tenha questionado, a quando da discussão desta matéria em 3 de abril, que mercados serão esses em 2013? Será o remanescente os já concessionados em parte ao Lidl, como o de Alcântara ou de Alvalade, ou os já entregues a outras entidades para exploração, como é o caso dos mercados do Forno do Tijolo, Ribeira ou Santa Clara? Então, a questão que importa colocar em cima da mesa é que mercados serão transferidos, em que condições, com que meios e quais as obrigações subjacentes. Por isso, concordamos com o PPM quando refere que a descentralização destas unidades permitirá uma gestão mais eficaz, aliás, vai ao encontro do plano de gestão e marketing que o CDS tem vindo a reclamar ao Sr. Vereador Sá Fernandes há mais de 3 anos e que o mesmo tem prometido sucessivamente, mas que até à data não passou de uma promessa. Em suma, o CDS votará a favor desta moção, mas com poucas expectativas sobre que mercados irão restar para entregar estas freguesias. Em relação às moções sobre a Zona Ribeirinha e o Centro Cultural da EDP, reafirmar uma vez mais a veemente oposição do CDS a qualquer projeto que crie barreiras urbanísticas entre a cidade e o Tejo. O pedido de informação prévia para o projeto de construção da Fundação EDP, embora de qualidade, aprovado em sessão de Câmara pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista, viola o PDM em vigor de forma descarada, numa zona em que não se pode construir mais de 10 metros em altura, nem tapar o rio com mais de 50 metros de frente. Como já dissemos, este Executivo Socialista tem 2 pesos e 2 medidas. É forte com os fracos e fraco com os fortes, pois jamais seriam tão benevolentes com os particulares. Ou seja, assistimos a uma Câmara a violar as regras por si criadas. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Primeira forma. Há os seus deputados que querem apresentar, os grupos parlamentares que querem apresentar declarações de voto. Começo pelo CDS. Faz favor, Sr. Deputado Diogo Moura. Sr. Presidente, muito rapidamente e sobre a maternidade Alfredo da Costa, dizer que o CDS se absteve nas moções 6 do PCP e 17 do PEV, por considerar que a maternidade Alfredo da Costa é uma importante unidade de saúde materno-infantil de Lisboa. A decisão sobre o seu encerramento deve passar por uma ampla discussão pública e pela apresentação de programas de reestruturação dos serviços da saúde em Lisboa e zonas limítrofes, e porque entendemos que os serviços que não devem ser transferidos para o Hospital de São José, o qual em simultâneo com a maternidade terão de ser transferidos definitivamente para o Hospital Todos os Santos, pelo que se considera razoável e essencial a sua manutenção até à abertura do mesmo. Depois, uma última declaração de voto em relação à recomendação número 10 do PPM sobre o feriado de 1º de dezembro. Dizer que o Grupo Municipal do CDS votou contra esta recomendação. Em primeiro lugar, porque não concordamos com a forma como alguns dos considerandos foram redigidos. Depois, porque o CDS compreende a inevitabilidade, face à situação económica e financeira do país e o programa de assistência financeira a que está sujeito, o corte de feriados. Entretanto, salientamos que o CDS é favorável a que o Governo mantenha o feriado do 1º de dezembro e que seja devidamente e oficialmente comemorado. Entendemos que Portugal não deve ignorar a sua independência e, nesse sentido, deve passar a celebrar o 1º de dezembro com celebrações modernas e apelativas para que as gerações vindouras não ignorem nem nunca esqueçam parte da história de Portugal, nem tenham a Revolução de 1640 como um fator de menor importância, à luz de outras datas comemoradas e referenciadas a nível nacional. O valor político da independência merece e permite leituras permanentemente atuais e renovadas, dada a evolução histórica dos factos que definiram oficialmente a independência do Estado. Um Estado-nação tão antigo como Portugal não pode ignorar a pertinência de atualmente renovar o seu compromisso com a independência nacional. Para esses efeitos, também o Grupo Parlamentar do CDS na Assembleia da República já entregou um projeto de resolução. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.